Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui pelo site Amazonas Atual. Eu sou o Felipe Campinas e neste momento a nossa equipe de reportagem está em um local de eventos aqui na zona centro-sul de Manaus para acompanhar uma convenção, a convenção do PDT. É um evento que marca o lançamento das candidaturas a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Esse evento vai ter a participação do pré-candidato a presidente da República pelo PDT, o Ciro Gomes, que chegou em Manaus para participar desse lançamento da candidatura de Carol Braz, a governadora do Amazonas, e também do vice-governador, candidato pela chapa dela, o Machado, Cláudio Machado. Também marca o lançamento da candidatura do Luiz Castro, a senador da República. Nesse momento, o pré-candidato Ciro Gomes já está chegando, acompanhado de assessores e apoiadores. Você vê agora aí a chegada do pré-candidato Ciro Gomes, acompanhado da pré-candidata a governadora do Amazonas, Carol Braz. Cuidado com o degrau, hein? Cuidado com o degrau. O pré-candidato vai conceder uma entrevista coletiva antes de subir ao palco para conversar com os seus apoiadores. Estou sufocando a Carol aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar, vou começar desse lado e depois atendo esse, tá? Vou começar por esse lado e depois atendo aqui. Ok, pronto. Vamos lá. E aí libera... Concorrendo a esse cargo em todo o país, eu queria entender a motivação da sua vinda para cá nessa convenção de hoje. O amigo sabe, o estado do Amazonas é um estado muito importante para a vida brasileira. Nós tiramos daqui 8% da produção industrial do país. Aqui está o bioma mais sensível e cobiçado do planeta Terra. E aqui você tem distorções muito graves, um estado riquíssimo, com potencial absolutamente extraordinário e não está explorando devidamente. Veja o que tem acontecido, por exemplo, lá no Alto Solimões. O Brasil e o mundo estamos socados por conta daquilo hoje ser praticamente um território dominado pela holding do crime. Potencial extraordinário de industrialização do interior. A base biotecnológica que pode fazer uma nova farmácia, uma nova química, uma nova tecnologia de alimentos e até energia de biomassa, tudo isso é um acervo extraordinariamente importante que só vai virar realidade positiva para o nosso povo se nós tivermos uma política que dê oportunidade. E isso é o que nós queremos com a Carol e com o Luiz. Os dois
são aquilo que pode ser de melhor qualificado em termos de qualidade moral, qualidade intelectual e de compromisso com o Amazonas e com o Brasil. Veja, ninguém viria fazer uma indústria em pleno coração do Amazonas se não fosse uma política pioneira de incentivos fiscais que lá atrás nós montamos no Brasil e que esses desastrados que administra o Brasil ao longo dos últimos anos têm procurado destruir. Isso tudo está a serviço, não é nem sequer do Brasil, muitas vezes é de interesses espúrios de multinacionais. O que eu posso dizer ao povo de Manaus é que o polo industrial de Manaus é um tesouro que será protegido, ampliado e interiorizado para o interior do Amazonas, porque isso importa para o Brasil e faz parte do meu projeto nacional de desenvolvimento. Veja, são informações que eu apenas relatei em função de informações que eu recebo de que chineses e russos estão assessorando a Venezuela e, em certo momento, Bolsonaro andou querendo ser, vamos dizer, instrumento de uma política equivocada do governo Trump. É naquela data que eu tive a informação sensível de que artefatos bélicos, né, chineses que estão na Venezuela, isso não é responsabilidade dos chineses, é da Venezuela, teriam acertado suas miras para Manaus. Eu apenas denuncio isso esperando que isso seja mentira, porque nós não aceitaremos isso em nenhuma hipótese. Anunciaram que vão apoiar o presidente Lula e o PT. Queria saber como é que você enxerga isso, esse apoio ao Lula. Veja, o Lula está fazendo um esforço que é muito pouco democrático de invadir os partidos e de tentar impedir que os partidos apresentem suas alternativas. Isso não é honesto e isso é tão fascista ou quase tão fascista quanto o comportamento do Bolsonaro. Por quê? Porque numa democracia, cada grupo de interesses, cada ideologia, cada organização deve ter o direito livre de apresentar para o povo a sua proposta, a sua visão, a sua alternativa. E o povo, tendo muitas alternativas, é quem ganha. O que é que o Lula está querendo fazer? Não podendo responder pela ladroeira central que foi o governo dele. Não podendo responder pela mais grave crise econômica que ele produziu, pelos conchados que levaram a Dilma e o Michel Temer para a sucessão federal. Ele quer fazer uma sucessão despolitizada, odienta, em cima do desastre que o governo Bolsonaro representa. Mas nós não podemos aceitar isso, porque o problema do Brasil não é derrotar o fascismo, como o Lula quer engabelar todo mundo. O problema do Brasil é, derrotando o fascismo, reconstruir uma terra arrasada, em que mais de 70 em cada 100 brasileiros ou estão desempregados, ou desistiram de procurar emprego, ou estão empurrados para a mais selvagem informalidade, com o salário mínimo, com o pior poder de compra dos últimos 20 anos, só perde para o salário mínimo da Venezuela. Né? Você tem um desastre no Brasil em que 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas no SPC. Isso vem tudo lá do governo do Lula e do PT e da Dilma. O Bolsonaro agravou, piorou? Sem dúvida nenhuma, agravou e piorou. Mas é preciso que a gente tenha a maturidade para falar com franqueza. Isso é o que o Lula quer censurar, invadindo os partidos dos outros, tentando impedir que a própria Simone seja candidata, tentando imiscuir no meu partido. E isso tem que ser denunciado, porque quando você tira do povo uma alternativa, é o povo que perde. Sobre os debates dos outros terem sido adiados pela não confirmação de Lula e Bolsonaro, o que o senhor acha disso? Isso é uma vergonha. Eu, se fosse eleitor do Lula e do Bolsonaro, estaria morto de vergonha. Como é que o Lula, de dentro da cadeia em 2018, entrou na justiça para forçar a mão para ir para os debates, e agora que está livre, leve e solto pelas bobagens que o Sérgio Moro fez, né, se recusa a debater, se igualando nisso ao Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem nada na cabeça. Mas o que o Lula está fazendo? Está querendo tirar do povo brasileiro o direito de conhecer as causas do grave problema que aflige a maioria do nosso povo e tirar, mais do que tudo, a condição da gente mostrar que há caminhos alternativos para retomar o desenvolvimento do Brasil, restaurar a condição de emprego, melhorar a condição de salário, de renda, qualificar as políticas de saúde e educação, que é o que o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu apresento ao povo brasileiro oferece, dizendo de onde vem o dinheiro, qual é o prazo, como é que... Não é para isso que a política devia servir? Portanto, para mim é uma vergonha, e se os órgãos de comunicação aceitarem isso, eles estarão desservindo a democracia brasileira. E o que mata a democracia, o que reforça o fascismo é isso. Porque o que é democracia? Democracia é debate.
é liberdade de ideias, liberdade de opinião, para que a imprensa registrando, né, possa fazer sabatinas. Nem para sabatina o Lula e o Bolsonaro estão indo. Isso é uma vergonha para o Brasil. Em relação às urnas eletrônicas, você acha que elas são confiáveis? São completamente confiáveis. A anistia, ele não está nem condenado ainda, rapaz. Vai ser ainda. Pra cá. Pronto, acabou? Olha, nós precisamos fazer um projeto nacional de desenvolvimento que prevê para a Amazônia o zoneamento econômico e ecológico. A ideia de que a gente aqui, junto com a Amazônida, com o Instituto Amílio Gueldi, com o INPA, com a inteligência política do Estado e da região, que nós possamos validar de uma forma muito poderosa, pela qualidade, um desenho no território, o que é que pode e o que é que não pode. A partir daí, o meu governo entrará com toda a força, com crédito, capacitação, acesso a mercado, marketing internacional, estímulo ao associativismo para ganhar escala, para uma nova economia em que a floresta em pé valha mais, como ela de fato vale, do que deitada. Para isso é preciso ter o que os americanos chamam de enforcement, ou seja, fazer a lei pegar. Não adianta nada a gente ter boas leis, grandes unidades de conservação, áreas indígenas, e a gente vê 2 delegacias da Polícia Federal para todo o imenso estado do Amazonas. Isso chega a ser ridículo. E eu denunciei isso ali no Alto Solimões, que eu conheço bastante bem, lá de Tabatinga para trás, ou na Cabeça do Cachorro. Hoje quem manda é a holding do crime. O governo Bolsonaro destruiu as estruturas de comando e controle, ICMBio, o IBAMA, a própria FUNAI, e as Forças Armadas estão sem nenhuma capacidade operacional. Por isso é preciso restaurar com grande ênfase tudo isso. É tudo roubalheira, que ninguém duvide, é tudo roubalheira. Venderam a Landulfo Alves, lá na Bahia, pela metade do preço que ela vale e por 1/5 do preço que ela gastaria para ser construída. Só para você ter uma ideia do assalto que está se produzindo aos cofres do povo brasileiro. Mas no dia seguinte, para que o Manauara saiba disso, o Amazônida saiba disso, no dia seguinte o diesel da Bahia virou imediatamente o diesel mais caro do Brasil. Por quê? Porque a Petrobras tem um monopólio e ela não ia fazer uma refinaria para concorrer com ela mesma. Então, no plano de negócio, quando ela vende, ela cria um monopólio privado. E isso acaba internacionalizando o preço e lascando a quem depende de gás de cozinha, de gasolina, de querosene de aviação ou de óleo diesel. E tudo isso vai para os preços. A mesma coisa aqui. Nós lutamos a vida inteira até que o gasoduto Coari-Manaus fosse feito, para que Manaus não dependesse de petróleo vindo de fora para uma termoelétrica a diesel. E na hora que está pronto, você entregar isso para o capital estrangeiro, em pleno coração da Amazônia, se privatizar, eu tomo de volta. Você teve experiência como ministro do governo Lula. O PDT continua sendo base integrada do Foro de São Paulo? Não entendi. O partido PDT continua sendo base integrada do Foro de São Paulo? Não sei o que você está falando. Não sei o que é isso. Para de bobagem, rapaz. Então pega a corda da bobagem do Bolsonaro. Não, nunca fomos. Você ouviu a entrevista com Ciro Gomes, agora a gente vai tentar ouvir a pré-candidata Carol Braz. O Bolsonaro é um grande incompetente e um grande criminoso. Mas ao reduzir de forma descuidada o IPI, ele tira a grande vantagem comparativa da alocação do polo industrial de Manaus. Isso é um crime que ele está fazendo, porque aqui não é irrelevante. São 8% da produção industrial brasileira num lugar em que a logística é muito cara. Praticamente todos os insumos vêm de fora e praticamente todo o mercado do produto produzido aqui é de fora. Se você não compensar com tratamento creditício, tributário, não é, de logística, essa questão aqui, vocês vão destruir uma produção que o Brasil não pode abrir mão de fazer. 100% e vou ampliar, porque eu quero criar um incentivo novo para que o polo industrial de Manaus se interiorize, vá para o interior. Como que pretende fazer isso? Eu sei bem o que estou de fazer, é só você ver o que eu fiz no Ceará, levando a indústria para o interior. Ok. Você ouviu a entrevista com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Nós estamos aqui nesse muito. Você deve ter acompanhado nas imagens do nosso web cinegrafista Murilo Rodrigues toda essa movimentação aqui nesse centro de eventos
Localizado aqui na zona centro-sul de Manaus. A gente estamos aqui na região de fora, agora do evento, na zona centro-sul de Manaus. Lá dentro acontece agora a convenção do PDT. Com todas as informações, a matéria será publicada daqui a pouquinho no site amazonasatual.com.br. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Até mais.